Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. O Flamengo está sob pressão na Libertadores e precisa vencer os 2 últimos jogos no Maracanã para seguir vivo na competição. A vitória do Central Córdoba complicou o grupo e a partida contra a LDU virou uma verdadeira decisão. Se perder, o Fla está eliminado. Com desfalques como Pulgar e Alan e dúvidas sobre Pedro, o time terá mudanças na escalação. A LDU vem com tudo e o Flamengo precisa jogar com intensidade total. Então, se acomoda aí porque hoje eu vou te contar tudo. A provável escalação, os desfalques importantes, a situação do Pedro e por que esse jogo é o mais importante do ano até aqui. Tudo isso num corte sensacional do Troca de Passes. Link na descrição como créditos. Já chega deixando o like. Se inscreve no canal e vem com a gente, porque agora é vencer ou vencer. O vídeo tá quente. Vambora! O Flamengo não tem o que fazer. É vencer ou vencer se não tá fora. Ontem o Central Córdoba ganhou o seu jogo, né? Ganhou na Venezuela do Deportivo Táchira. Com isso, o Flamengo se sente obrigado a vencer as suas 2 últimas partidas no Maracanã. O jogo amanhã, então, deve ser com essa formação que a gente vai mostrar para vocês. Aí, ó, o Felipe Luiz deve colocar Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, né? Ou o Danilo, e o Alexandro na lateral esquerda. Meio campo com o Everton Araújo, De La Cruz, o Arrascaeta, Gerson partindo da direita, Michael ou Juninho, né? E o ataque com Pedro ou Bruno Henrique. Lembrando que o Flamengo tem alguns desfalques importantes, Pulgar não joga, outros jogadores estão fora, né? Especialmente ali no ataque. Tem a ausência dos volantes, né? Além do Pulgar, o Alan também... Alan também está fora, é verdade. Tá fora. Então, aí entra o Everton Araújo. Questão, imagino, se jogar... Primeiro assim, eu imagino que num jogo desse peso, tá havendo um cuidado natural, o Pedro já não iniciou o jogo com o Bahia, para você nessa sequência dele de volta não extrapolar a questão dos minutos. Eu só imagino o Pedro nesse jogo não iniciando se de fato tiver um alerta grande em termos físicos, porque esse jogo é uma decisão, né? Você não acha que também deixou o pessoal um pouco alerta que o desempenho do Pedro nos últimos jogos não foi bom? Assim, ele não fez um bom jogo... Mas, assim, no jogo contra o... Antes do Bahia foi... Central Córdoba. Que ele iniciou, não fez um bom jogo. Você não acha que também pode ser por isso, assim, pela resposta? Claro que ele fez alguns gols já nesse... Só se o diagnóstico é de que isso é um fruto da sequência de jogos na volta. Porque pouco mais de 2 semanas atrás era celebrado o extraordinário jogo que ele fez no 4-0 com o Corinthians. Isso foi dia 27 de abril, hoje é dia 15 de maio. Não é uma distância tão grande para essas coisas mudarem. Agora, é evidente que você precisa ter muito cuidado, pensando também por um lado, pensando no restante da temporada, a Copa do Mundo de Clubes, mas esse jogo decide muita coisa para o ano do Flamengo. É mais fácil, por exemplo, você imaginar o Flamengo resolvendo uma classificação e ganhando o jogo sem ele contra o Táchira na última rodada do Maracanã do que nesse jogo. Mas os fisiologistas, preparadores e departamento médico do Flamengo têm muito mais informação e conhecimento do que eu. Imagino que se não jogar o Pedro e há uma questão também no Flamengo, que eu acho que isso está muito claro. Os jogos em que Pedro e Arrascaeta jogarem juntos vão exigir que em torno deles exista uma formação capaz de compensar a capacidade de pressionar do Flamengo com um pouco mais de consistência. Quando eles têm jogado juntos, já está havendo um movimento. A gente chamou a atenção aqui depois do jogo com o Bahia. Isso. Com o Bahia não, Bahia o Pedro não começou. Não, o jogo do Cruzeiro. Que o Flamengo fez o Arrascaeta pressionar um zagueiro e o Pedro vir atrás para pressionar um volante, para diminuir um pouco, eu acho, a necessidade de deslocamento pelo campo do Pedro e ter tentar sustentar um pouco mais essa pressão por um pouco mais de tempo. Evidente que isso também exige do Arrascaeta fisicamente. Fato é que a pressão do Flamengo, que é uma parte importante do jogo do Felipe, ela tende a dar umas osciladas. E os 2 jogadores, por questão de característica, podem sentir um pouco isso ao longo do tempo. Então, acho que os jogadores que vão estar ao redor deles vão precisar ser jogadores que tenham muita capacidade de fazer essa pressão. Eu acho que isso também está na escolha dos jogos que Pedro e Arrascaeta vão fazer juntos. Talvez a gente vai se acostumar, eventualmente, a não vê-los fazendo todos os jogos juntos
especialmente alguns que a gente imagina que o Flamengo vai ter formação de gala, eventualmente pela característica que o Felipe pode até imaginar que não é com os dois. Agora, Alex, imagino que a LDU venha para esse jogo com faca entre os dentes, porque a chance de eliminar um gigante, né? Se a LDU vencer o jogo amanhã, acabou o Flamengo, né? O Flamengo está fora da Libertadores, porque a LDU vai a 11 pontos e o Flamengo fica com 5. Então acabou, são só mais 3 pontos em disputa. Em caso de empate, a disputa ainda fica aberta, né? Porque ficar difícil para o Flamengo, é verdade. Mas se mantém os 3 pontos de diferença e o saldo de gols, que hoje é a favor da LDU, são 3 gols de diferença. Mas é possível ainda que o Flamengo na última rodada faça uma goleada no Tátira e consiga tirar. Então há um risco, embora seja difícil. A LDU joga em Quito contra o Central Córdoba. Exato, jogo duro. Jogo duro. Não, mas é muito provável que ela ganhe o jogo, né? Será? O Central Córdoba deve entrar classificado. Fez bom jogo contra o Flamengo também. Mas vai entrar classificado. Se o Flamengo empata o jogo amanhã, a última rodada é Central Córdoba 14, LDU 9, Flamengo 6. Flamengo precisando ganhar do Tátira e torcer para o Central Córdoba ganhar em Quito. Isso. É bem difícil, é bem provável. Não é fácil. Então é uma decisão para o Flamengo qualquer outro resultado. A LDU deve vir com tudo, lógico, para tentar eliminar o Flamengo. É jogo decisivo, importante, mas para mim não tem jogo fácil, não tem nada disso, mas o que a LDU vai enfrentar amanhã aqui vai ser difícil de segurar. Imagino eu que aquela volúpia, aquela energia, do jeito que o Flamengo vai vir, não vai ser fácil. Porém, aí o tempo pode virar a favor deles, conseguir realmente passar por esse momento de pressão sem tomar gol, que eu acredito que não vai conseguir, não. Na esperança de mudar o clima do Maracanã, né? Com segurar os resultados, começa o gol não sair, o clima vai mudando, né?